Bichos proibidos na Arca de Noé, João T. de Santo Rei. Aqui a gente conta causo, mas não abusa das religiões e não mexe nas parábolas que Jesus contou. Mas eu creio que ninguém vai se sentir ofendido com o que se segue. Primeiro, porque essa história de dilúvio não é exclusiva da Bíblia dos crentes. E segundo, não se pode levar esse Pedro a sério. E terceiro, bem, eu esqueci esse detalhe, mas podemos continuar. Podem prestar atenção. Eu conheci um padre com um nome forte e que vai aqui inteirinho. Padre João Maria Fructuoso Braga. Desse jeitinho. Por volta de 1978, ele me contou que conheceu o famoso Pedro Malazartes. Ajudou o rapaz, pelejou com ele, mas por fim desistiu, pois era muita molecagem em um gajo só. E não queria mais desperdiçar água benta em cima do pagão. Malazartes ajudava nas tarefas, não pensava em ajuntar dinheiro e era muito curioso. Por isso então foi ficando uns tempos ali na aldeia desse padre, dormindo em um paiol e ajudando uns e outros. Mas nunca perdia a oportunidade de caçoar, de passar medo em alguém de noite, fingindo-se de fantasma. Um dia subiu à torre da velha igreja para varrer, tirar ninho de passarinho e espantar morcegos. Aí aproveitou para tocar os sinos, mas fez tudo fora de hora e nas toadas que não combinavam com as funções religiosas. Foi ficando por ali, ganhando um prato de comida, até que um dia o reverendo perdeu a paciência e deixou o Pedro fazer o que era sua vocação, gozar a vida a andar pelo mundo, sem levar nada consigo. Sucedeu que o padre ia fazer um belo sermão para a leitura do dia, a rica história da Arca de Noé. E aí, ele pediu para o Malazartes construir uma miniatura do famoso barco, para exibir na igreja. Queria ilustrar melhor sua pregação sobre como foram salvas as pessoas boas que restavam lá, que eram poucas, e parece que diminuíram mais ainda hoje em dia. Mas tá bom, vamos em frente. Malazartes levou a sério a tarefa e fez sua arca, na proporção, com uns 8 palmos de comprimento. Pregou, lixou, passou uma cera. No dia do sermão, a peça de marcenaria estava misteriosamente embrulhada em um pano de seda azul, como a água que lavaria embora a maldade do mundo. Na hora combinada, bem no meio da missa solene de domingo, o padre piscou para o sacristão que, com muita seriedade e gestos contidos, puxou pela cordinha o lençol que cobria a esperada arca. Menino velho, foi uma correria que só vendo. Era menino vazando por cima dos bancos, homem que perdia o chapéu, mulheres idosas que esqueciam as bengalas. Não ficou um cristão dentro da igreja, nem mesmo o padre Fructuoso, que foi parar, esbaforido, lá na Praça da Matriz, e estava com as orelhas vermelhas e os beiços inchados. Teve até dificuldade de xingar o artista, pois até padre chega nesse ponto. Xinga em latim e manda para o inferno em grego. Demorou um pouco para que entendessem o que aconteceu. E a essa altura, o Malazartes já estava longe, amolando em outra freguesia. Ele pensou, se na Arca de Noé tinha espaço para um casal de elefantes, outro de girafas, vaca e boi, aqui vou criar umas baias bem pequenas, tipo caixa de fósforo. Ou seja, ajuntou casais de formigas, marimbondos, mosquitos, besouros e vespas, e alojou tudo na embarcação lá debaixo do lençol. Achou que os camponeses ignorantes e as crianças inocentes fossem entender a comparação. Por fim, o padre Fructuoso deixou a peça na sacristia, em cima da cômoda onde o sacristão guarda os paramentos das missas, as velas, o livro das rezas. Padre Fructuoso ia esperar que o bispo viesse conferir a causa do acontecido, pois a notícia correu e prejudicou o nome do vigário. E a coisa toda deu espaço para a gozação de ateus e o deboche de hereges em geral. A arca em miniatura foi coberta de novo, e era até bonitinha, mas ninguém queria ficar se lembrando daquele dia de susto e gritaria. Quando, enfim, Sua Eminência, o bispo, veio com aquele chapéu gozado, uma capinha vermelha e anel de ouro, outra surpresa. Não restava quase nada da arca, pois Malazartes tinha convidado também algumas famílias de cupins, varapaus e carunchos para sua arquinha. E esses bichos já haviam transformado em pó e serragem todo o casco do barquinho e parte do deck, e começavam então a comer também a bela peça da mobília da igreja, feita em cedro levado do Brasil colônia. Moral do sermão. Há limites para o lance teatral dentro da igreja, e em geral convém pensar em entidades invisíveis,
pois a fé é um pulo no escuro.